Olá, pessoal. Este é mais um Domingão do Carlão. Eu queria imensamente agradecer sua presença, que acordou cedinho neste domingo, dia 25 de abril, para acompanhar o bate-papo gostoso que a gente costuma ter aqui todo domingo. E hoje é um bate-papo para lá de especial, porque aqui do meu lado hoje eu tenho um grandíssimo amigo, uma pessoa porque eu tenho uma admiração extraordinária por vários motivos, por ele ter se reinventado ao longo da vida várias vezes, por ele ser uma pessoa generosa, por ele ser uma pessoa com uma inteligência completamente fora da curva, por ele ser engenheiro agrônomo, por ele ser, com certeza, um dos maiores fotógrafos que esse país já viu. Eu estou falando do meu querido amigo Zezinho Pérez, que todo mundo conhece como ZZN Pérez, que todo mundo que tem uma foto dele se apaixona por ele em primeiro lugar. Ô Zé, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Muito bom ter você aqui, viu, meu amigo? Eu que agradeço a sua atenção. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, né? Ô É Zé, bom? deixa eu te falar, você é um cara completamente fora da curva. Talvez poucas pessoas saibam disso. Você é engenheiro agrônomo formado lá em Viçosa, um cara que nasceu no Rio de Janeiro, foi ser gerente de fazenda. Aqui, como tudo na vida, aqui no nosso Domingão, a gente começa pelo começo. E eu sei que você não teve, vamos dizer, acho que nada na sua vida foi comum, nada na sua vida foi igual, é tudo meio Não, diferente. foi Eu quero tudo que você me meio conte a torto, né? história. Como é que é essa história? Como é que esse carioca foi parar na agronomia? Fala aí para mim. Não, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, me criei no Flamengo. Uhum. E a minha casa já era uma casa diferente, porque o meu pai era um intelectual, tinha milhares de livros, literalmente milhares, né? Quando Uhum. ele morreu, eu herdei 13 mil livros. Rapaz. E o ambiente da minha casa era um ambiente de artistas, de escultores, de pintores, e criança não tinha. Então, eu já acostumei desde cedo a entrar num embalo dos adultos, mas, por outro lado, isso me trouxe muitas dificuldades pessoais de relacionamento, Entendi. porque não tinha outras crianças para brincar, né? Eu nunca tive. Eu nunca joguei bola, nunca fiz nada disso. E o negócio lá em casa realmente era a cultura clássica, formal. A gente lia os grandes poetas, os grandes cronistas, desde criança, muito pequena. E futebol, por exemplo, que era a paixão brasileira, não tinha valor nenhum, não se falava a respeito disso, entendeu? E depois, aos 18 anos, eu fui para Viçosa, fui estudar agronomia, me especializei em administração e planejamento rural e fui trabalhar com meu pai. Na verdade, eu não queria trabalhar com ele, mas ele pediu uma ajuda só de 6 meses. E aí, lá pelo quarto mês, ele teve um infarto e eu tive que assumir e ser, por 17 anos, arrimo de família. Então, plantei cana, plantei seringueira, dei continuidade ao trabalho dele como buzerá leiteiro, que me deu muitas alegrias, né? Foi minha a vaca, que foi a primeira campeã nacional do torneio leiteiro de Uberaba. Foram minhas as duas primeiras vacas. A primeira deu 21 quilos de leite em público e a outra deu 27.200 em público. Ou seja, das 10 melhores vacas buzerá do Brasil, nós tínhamos as 7 maiores produções num dado período, né? O meu avô era um imigrante espanhol que veio da Galícia, Uhum. que veio de uma cidade chamada Pontevedra, que é uma cidade de pescadores, e chegou no Brasil muito pobre. E foi trabalhar como garçom em Leopoldina, Minas Gerais. E lá ele fez amizade com o engenheiro da Leopoldina Railways. E aí o engenheiro da Leopoldina deu a ele um contrato de fornecimento de dormentes e de carvão para as Maria Fumaça. E por isso até que eu nasci no Rio,
porque o meu pai vendia a madeira de primeira linha desse trabalho do meu avô para o leste europeu, que era o jacarandá, os ipês, o que ultrapassava a exigência para fazer dormente, né? A madeira branca virava carvão, a madeira de lei virava dormente, e a madeira nobre, quem exportava era o meu pai. A minha família sempre mexeu com madeira. Mas o meu pai gostava de agricultura e foi 28 anos redator aos domingos, como você, do jornal O Globo, na época, o maior jornal do país, né? E ele escreveu durante 28 anos, sem falhar, uma coluna chamada O Globo Vai ao Campo. Uhum. Nessa coluna ele falava de agricultura e ele tinha horror de fotografia e queria que eu aprendesse de toda maneira a fotografar, porque o Globo pedia toda semana uma foto para ilustrar a coluna. Então, eu comecei a fotografar gado menino ainda, com 12 anos, 14 anos de idade. Eu fotografava o gado que saía na coluna do meu pai. Interessante, né? Ô Zé, E você sabe que depois foi. essa história que você acabou de falar, e até eu estou aprendendo, né? Porque eu não sabia que É, você tinha o meu começado. avô, Eu o achei que meu você avô, começou a fotografar no leilão da carpa. o meu avô chegou da Espanha, me dizem que com uma mala de roupa, né? Uhum, E, ele era muito trabalhador e muito dedicado, e teve 11 filhos. uhum. E quando ele morreu, a minha família tinha talvez uns 12 ou 15 mil hectares de terra que ele fez na exploração da lenha, fornecendo dormentes e carvão para Maria Fumaça, né? É interessante. E daí depois todos viraram pecuaristas com a terra residual, né? Que sobrou da retirada da madeira. E o tio Rubens enveredou pelo gir leiteiro, o tio Uhum, Délio criava Nelore do Brasil, e o meu pai, que sempre foi mais artista, como eu te disse, uhum. era apaixonado pelo Guzerat, porque o Guzerat fotografa melhor, né? O Guzerat é mais harmônico, fotografa melhor. Ah, Uma, Zezinho. uma, uma vez, Carlão, o Pedro Novis era presidente da Nelore e Uhum, ele me convidou para fotografar as fazendas dele em São Paulo. Mas uhum. ele me fez a seguinte ressalva. Ele falou assim: eu queria que você fotografasse o meu Nelore, mas como você faz com o Guzerat? Foi muito gozado, mas não tem jeito, porque o Guzerat tem muito charme, né? Com aqueles chifres em lira, aquela elegância, né? Que espetáculo. Bom, agora sim, agora a gente já está, vamos dizer, já familiarizamos o nosso telespectador E quando eu resolvi ser fotógrafo, o meu catálogo de endereço era todo de gente do agro, né? Aham, Você me deu aquele impulso no leilão da carpa. Logo aham, depois, o nosso Duda Biagi virou presidente da BCC. O aham. leilão dele turbinou, né? E eu fotografei o leilão dele de uns 10 anos seguidos, Sim, com até o certeza. leilão dele em Serrana acabar. É. Mas fotografei. E dali eu fui me espalhando pelos leilões do Felipe Pisciani, pelos leilões muitos leilões de Nelore, de Mangalaga. Eu fiz. Eu acho que eu fui a pessoa que mais fotografou leilões no Brasil. Eu fotografei do Rio Grande do Norte até a divisa do Brasil com a Argentina, em Itaqui, no Rio Grande do Sul. E, enfim, eu fotografei leilões em toda parte, leilões de gado e de cavalo. Gado de Ô, elite, né? aham. Sempre gado de elite. Ô, Zé, sabe que eu me lembro? Você sabe disso, eu fui eu me considerava muito amigo do seu irmão, Marco Antônio Pérez, Verdade. que era coordenador, foi por um bom tempo coordenador de agronegócio da TV Globo. Ele fundou essa estrutura do agronegócio na TV Globo, o Pois é, departamento comercial, né? pois é. com E apoio, com apoio do criador de Hereford,
Vili Ras, né? Vili Haas, exatamente. Cachoeira do Sul. É. Pois é. E um belo dia, você sabe que um belo dia até o Marco Antônio me falou, mas meu irmão está fazendo coisas maravilhosas, está fazendo sites, está fazendo isso. Você precisa conhecer meu irmão, ele disse. E aí, olha só como a vida é boa demais, né? Quando você, as É verdade. pessoas, o relacionamento ele vai se ampliando, né? Eu falo sempre, viu, Zezinho, aqui, É. que se eu tivesse E tido uma reunião para escolher meus amigos que eu gostaria que tivessem na minha vida, lá para trás, eu não teria coragem nem ousadia de pedir tanto, viu, Zé? olha aqui, mas você veja que gozado, que o tipo de criação que eu tive foi Uhum. uma criação que me forçou a ter pouco relacionamento social no início da minha vida, quando criança e quando adolescente, né? E você veja que depois, morando em São Paulo, eu usei isso muito a meu favor, porque eu conseguia ser um analista de sistema e um programador de computador que ficava horas e horas e horas. Todo mundo tinha a necessidade de tomar cerveja num bar, de ver os amigos, e eu me satisfazia plenamente com uma tela de computador na minha frente, vendo a lógica daquela estrutura. Eu informatizei 30 empresas em São Paulo e fiz vários softwares para a Bolsa de Mercadorias e Futuros e para corretoras, especialmente as que trabalhavam com o mercado futuro do agro. De onde vem essa inteligência, de onde vem esse conhecimento e esse know-how para Não, trabalhar com computador? Porque, a coisa não é completa e não é perfeita, né? Por uhum, exemplo, eu aprendi a escrever com mais de 20 anos. E eu uhum. só comecei a escrever algo que eu pudesse ler depois, eu tenho disgrafia, quando surgiu o Windows em português, na década de 90. Até então, eu não tinha escrito nada. Você já pensou você se formar, fazer curso de especialização, sem um caderno na sua história, né? O que foi se desenvolvendo para substituir a deficiência da escrita? Foi se desenvolvendo uma memória, né? Uma memória, e essa memória hoje ela ainda me ajuda nas máquinas, nas câmeras, nas lentes, enfim, na tecnologia rápida e prontamente disponível de fotografar, né? Nem Você, tudo é mal como parece, não é? não, tudo tem um sentido. Você morou no Rio de Janeiro até os seus 18 anos e depois foi estudar agronomia em Viçosa, que é uma das maiores Isso. universidades do Brasil. Como é que é isso? É, e era apertado lá. Como é que, Como é que era isso? como é que você sai de Viçosa como agrônomo e vai trabalhar como programador? Como é que entrou isso no seu... Não, isso eu trabalhei no agronegócio mesmo, propriamente dito, Uhum, produzindo, plantando, tirando 2.000 litros de leite, que na época era muito, porque as vacas davam muito pouco leite, né? Então era vaca besta, né? uhum, Eu trabalhei com isso 17 anos. É muito ano, muito tempo. Mas uhum. a fotografia estava sempre ali tangenciando. Quando meu pai morreu e a minha irmã resolveu dividir a fazenda ficou pequena e eu achei que tinha que buscar outro caminho, entendeu? E aí eu busquei outro caminho e fui morar em São Paulo, e eu era bom matemático e resolvi, um grande amigo comum, o Paulo Emílio de Almeida Carneiro, me Uhum. chamou para dar aula de informática na corretora de valores dele, e de lá eu comecei a fazer programas de computador. E é muito interessante fazer programa de computador, porque o programa de computador é uma tradução de uma bela ideia que alguém teve, que não foi você, né? Então, eles me passavam aquela demanda, e aquela demanda, às vezes, era genial, né? Não há tempo aqui, mas eu fiz programas lindos, não por mim,
mas pelo conhecimento dos negócios que faziam as pessoas que me contratavam, né? É muito interessante. E aí a fotografia foi acelerando, 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 e eu comecei a fazer os leilões de gado, que era muito mais gostoso do que fazer informática, do que programar. Eu adorava fazer leilões de gado e adoro. Ia fazer agora um grande lá no naquele resort que tem em Mangaratiba, Porto Belo, Uhum. no Porto Belo já estava contratado e tudo, mas aí a pandemia cancelou a presença física das pessoas e eu não fui. Os leilões vão voltar presencial, porque tem uma emoção, tem uma coisa que é das pessoas estarem juntas ali, né? E isso é agradável, isso é uma confraternização, isso é uma divulgação do trabalho da pessoa, né? É Ô mais Zé, forte do que só a internet. Fala, querido. deixa eu te falar, você, só para a gente fechar esse assunto aí do programador, do matemático, né? Porque isso tudo vai acumulando e tudo isso vai ficando por aí. Você fez um programa para a BCZ, que eu acho que a BCZ usa até hoje, não é isso? O programa de Eu não registro. sei se usa até hoje, mas a ABCZ, ela, ela sempre foi simpática às raças de corte, em especial ao Nelore. Uhum, E, anteriormente ao Nelore, teve um ciclo do Indo-Brasil, né? uhum, Depois do Indo-Brasil, teve um ciclo longo também do GIR padrão, né? isso. Mas aí o Nelore tomou conta e as outras raças tinham uma, vamos dizer assim, uma posição de simpatia, mas era uma simpatia distante, como se fossem algo desimportante, né? E quando me chamaram para ser diretor lá, a BCZ não tinha uma estrutura para trabalhar com leite, então eu desenvolvi o software que fechava as lactações e batia no 000, né, na quinta casa decimal, com o mainframe da Embrapa. Só que o meu rodava num computador de mesa, né, e que era um computador muito fraco na época, né? Uhum. Hoje os nossos celulares são mais fortes do que os computadores. Mas fazia gráfico da lactação, era linda a planilha de encerramento, né? Essa planilha de encerramento ela tem uma história também, Uhum. porque quando o meu pai quis fazer zebu leiteiro em São Pedro dos Ferros, e o tio Rubens era criador de gir padrão, e teve que ser convencido, os dois quase brigaram. O José Antônio Dias de Aroeira era diretor da Fazenda Experimental de Uberaba, da Epamig, né? Então, Epamig. E ele cedeu o Hugo Prata para ir a São Pedro dos Ferros, fechar a lactação, aprender, mostrar a gente, para que a gente aprendesse como encerrar uma lactação. Isso era em 1962 e foi quando a Associação Brasileira de Bovinos começou a fazer controle leiteiro, mas a maioria era a GIR e tinha alguns criadores de Nelore. Dos criadores de Guzerá, tinha o João Carlos Burguês de Abreu, o Alírio Abreu, o Osório, o Dr. Roberto Martins Franco, em São Paulo, e o meu pai. Não tinha mais ninguém, eram lá uns 5 ou 6. E o tio Rubens era adepto de que à noite todos os gatos são pardos. E sem comida, todas as vacas de leite são iguais, ou seja, não dão leite. Ele sempre dizia isso. Então a gente tratava melhor do que os outros, talvez por isso tivesse melhor resultado. Entendi. A gente alimentava bem. Ô Zé, como é Gozado que isso, né? deixa eu te falar, como é que a gente está já, ó, já 2/3 do nosso programa já foi aqui. Agora eu quero aproveitar esse 1/3 que falta para falar um pouco de Você tem que arte, falar de fotografia falar agora. de arte e fotografia. E eu quero começar falando de arte e fotografia. É, Todo mundo que recebe uma foto sua, inclusive eu, a gente fica, a gente se gosta mais um pouco. A fotografia que você faz é uma fotografia que faz as pessoas essa sentirem uma autoestima melhor.
Como é que... O que Enquanto, matemática... enquanto eu... O que o Zezinho matemático, sistemático, ajudou o Zezinho artista, fotógrafo? ajudou muito. Eu vou te contar por quê. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que, enquanto eu registrava a presença das pessoas nos lugares, que o meu trabalho, a minha arte não tinha nenhum valor. Que a minha arte começou a ter valor na fotografia de pessoas, quando eu consegui fazer a minha fotografia levar uma mensagem de alegria, que a minha fotografia fosse uma pílula de autoestima, que a pessoa se visse bem e gostasse de se ver. Aí mudou. Aí eu comecei a ser chamado para todos os leilões. E desconfio que não pelos donos dos leilões, mas muitas vezes pelas mulheres deles. Porque uma mulher bem fotografada jamais gosta de ser fotografada de maneira pior, aonde ela sai mais feia. Isso é insuportável para ela, cara. Isso é inaceitável, entendeu? Então, mas voltando ao eixo principal da sua questão, na verdade, a visão espacial, a visão do conjunto, a capacidade de memorizar, um bom entendimento. Eu não uso, por exemplo, a luz certa para fotografar uma pessoa. Eu sei a curva de cada lente, aonde vai ser mais nítido, aonde vai ficar melhor. Então, é um upgrade em relação ao só correto. Ela tem que ser melhor. Eu, há muitos anos, separei, eu primeiro regulo e depois só busco a beleza. Essa foi uma diferença fundamental na coisa, porque tem fotógrafo que regula enquanto está fotografando. Eu, em todos os ambientes que eu estou, eu já estou com todo o meu equipamento pronto. E aí só fico atrás dos olhos bonitos, da expressão correta, do momento feliz, né? Isso já fez uma diferença enorme. Eu sempre digo, eu dou aula hoje aqui no Rio, sempre digo isso para os meus alunos. Eles têm que separar a regulagem da câmera com a busca da beleza. Uma coisa não pode... Cada coisa tem a seu tempo. Entendeu? Então, eu sou um caçador de beleza. Busco onde a pessoa fica mais bonita, gosto de conversar, saber um pouco da personalidade. Aí, a fotografia bacana, ela tem que levar um ingrediente da personalidade da pessoa. Você fica melhor com os braços abertos, gritando, expansivo e feliz, porque esse é o Carlão, né? Esse é o Carlão. Se eu te pegar numa foto clássica, séria, você não vai se reconhecer nela, né? Veja aí, eu mandei algumas para você, que você está sempre muito feliz, sempre agarrado com outras pessoas, que você é muito sociável, você é muito amigo, é querido. Então, a foto tem que ter um pouco de você além da sua imagem, né? Ela tem que ler um pouco da tua alma, da sua personalidade, né? Aliás, E a gente aí vai mandar fazer... a coisa foi. Eu já gosto de fotografar gozerá, aprendi muito com gente que não é do ramo, mais do que talvez com gente que é do ramo de fotografia. Uma vez, Carlão, eu estava na exposição de Uberaba com o Haroldo Fontinelli, era muito meu amigo, e era um especialista em beleza de gozerá, em harmonia de gozerá. E quando o gado entrava uma categoria na pista, ele dizia: "Olha, Zezinho, aquela vai ganhar". Eu falava: "Como você sabe? Por que você sabe que aquela vai ganhar? O juiz nem olhou ainda". Aí ele falava: "Eu sei. Olha, ela tem um conjunto, ela tem uma harmonia, é ela que vai ganhar. Olha, Carlão", o juiz dava o prêmio para aquela. Ele acertava quase todo. Então, uma das coisas que eu adotei desse aprendizado com ele foi assim: eu não olho o olho, eu não olho a orelha, eu não olho o jeitinho do cabelo, eu não olho se a roupa está certa. Eu olho para o conjunto e falo assim: pintou uma harmonia, ela está linda, é agora. Aí eu disparo igual um desesperado, entendeu? Eu disparo sem parar, até a máquina encher o buffer.
E ali eu escolho aquele momento que é o mesmo momento que o Haroldo me dizia qual era a vaca que ia ser a campeã. É aquela que você olha, ela armou a qualidade. Ele não olhava o aprumo, o juiz ia olhar o aprumo, ia olhar o umbigo, ia olhar a inserção de cupim, ia olhar se tinha lambida. Na verdade, a melhor é o melhor conjunto, né? É aquela que te encanta, né? Então, isso eu trouxe muito para a minha fotografia do Haroldo. Trouxe também outras coisas dos grandes pintores aqui do Rio. Eu sou muito amigo do Lídio Bandeira de Mello, que é amigo da minha família desde que eu era menino. E o Lídio Bandeira de Mello me ensinou muita coisa também, em pouco tempo que tivemos juntos, mais recente. Mas ele fala assim, Zé, não se conforme em pegar a imagem que você está vendo, você tem que criar a imagem tem que nascer dentro de você. Você imagina, e aí você cria. Quer dizer, eu roubei um ingrediente da pintura, né? E esse ingrediente da pintura também me ajuda. Além disso, tem outras coisas muito gozadas, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito nas nossas dietas, que são dietas ancestrais, né? Uhum. Eu acho, por exemplo, que a consanguinidade era um problema muito grave dos pequenos grupos de humanos ancestrais, porque acasalavam muito entre si, tinham muitos filhos com problemas genéticos, e que a palavra novo, para você que é publicitário, vem de dentifrício há um século e meio. Tudo é nova fórmula, novo sabor, nova embalagem, novas cores, não é? Uhum. Então, o novo, a palavra new, que é novidade, é também novo e é também notícia. Ela é essas três coisas em inglês, a palavra new, né? Uhum. E aí o que acontece? Eu acabei de descobrir que as teleobjetivas, as lentes mais longas, colocavam uma mulher mais à distância. Elas não davam a sensação de que aquela mulher pertencia ao seu grupo. Aquela mulher era uma conquista em potencial, né? E aí eu sou o único que adotei teleobjetivas para fotografar rostos de mulher. Elas estão sempre mais longe. E aí eu comecei a desconfiar que se elas estivessem de costas e me olhassem sobre o ombro, que elas aí iam ficar mais caracterizadas como estranhas ao meu grupo e, portanto, desejáveis, interessantes. E aí eu fui desenvolvendo uma maneira de ver e de fotografar que eu acho que transformou, sem que as mulheres tivessem percebido, elas próprias em mais interessantes, em mais desejáveis. A grande angular coloca a mulher como uma pessoa do lado da gente. E Uhum. isso não nos seduz de maneira alguma. Ela já faz parte do grupo, ela não representa uma conquista. Quem representa é a mulher da pele. Aquela que está ao longe. Ô Zé, deixa eu te falar, extraordinário. A gente, na verdade, o nosso programa já está chegando no final, mas eu não posso acabar sem saber o seguinte. Você, a gente sabe que os leilões presenciais não estão acontecendo mais, então a gente perdeu o talento do Zé nos leilões. Mas você tem feito um monte de coisa diferente. Eu queria que você falasse como é que está a sua É, vida, como é que está a sua vida aí. quando os leilões diminuíram, Uhum. eu fui ser editor do Jornal do Brasil de Fotografia na última versão em que ele se apresentou. Na verdade, as pessoas não compram mais jornais. A tinta e o papel ficaram obsoletos, como o orelhão, o platinado, passaram para a memória coletiva. Eles não são mais factuais, né? Então, aí o que aconteceu? O jornal vendeu pouco, como todos vão acabar, Uhum. todos vendem muito pouco, exceto no Japão, que tem a cultura de estar lendo em locais públicos, né? O japonês está sempre com mangá ou com jornal quando está no metrô, no ônibus. É mal educado não estar lendo, não estar aproveitando o tempo. Então, o que acontece? O jornal acabou logo. Mas isso me deu uma grande experiência, porque eu fotografei as favelas, fotografei os museus, fotografei os artistas, palcos de teatro, peguei rapidamente para mim mesmo, que eu era o editor, né?
a parte de cultura, que no Jornal do Brasil era o Caderno B, né? E fotografei a maior parte dos atores que são conhecidos do Brasil em apresentação ou pessoalmente. E depois disso eu fotografei muito no Hipopótamos, né? Que era a boate da moda do Ricardo Amaral, era uma boate badalada, conhecida pelo luxo, pela elegância. E depois disso não acabou. Hoje eu sou fotógrafo de clubes, já devo ter fotografado uns 20 eventos no Copacabana Palace. Praticamente toda semana eu faço um book de mulher. Um book de mulher. E gosto muito de fazer. Me entrego aquilo, faço com dedicação. Eu acho muito gozado. Às vezes a pessoa fala assim: quantas fotos você vai me dar? Eu falo: minha senhora, nós estamos num outro nível aqui. Eu vou dar à senhora todas as fotos aonde a senhora estiver bonita. Imagina se eu vou contar foto e vou guardar para mim a beleza de alguém. Para quê, né, Carlão? Para nada. Né? Eu dou todas. Né? E assim eu venho vivendo. Agora fotografei esse 50 a mais, que é um programa divertido, inteligente, de uma ONG chamada Longevidade Brasil, que o meu trabalho se destinou a fotografar pessoas de mais idade que têm muito sucesso e que estão em plena atividade. E isso foi muito bom. Eu conheci muita gente bacana em plena atividade, nos mais variados ramos, nas artes, recicladores, grandes empresários, enfim, gente maravilhosa que eu conheci e fotografei tentando isso, pegar um pouco da personalidade, um pouco do estilo, e tive sucesso. Pelo menos uma foto já virou capa de um livro, e outras fotos as pessoas vivem pedindo, estão querendo, estão usando na sua imagem nas redes sociais, né? Tenho muito orgulho disso. Meus amigos usam foto minha nas redes sociais. Usam sim. Ô, Zé, para a gente fechar a nossa conversa aqui, infelizmente o nosso tempo está esgotadíssimo mesmo. Eu queria que você acho que uma coisa que eu, até por conta da transformação que houve na minha vida, você também se transformou aí em relação a essa história da dieta e tal. E eu tenho visto, eu estou assistindo, na verdade, uma série sobre Fórmula 1. E nessa série sobre Fórmula 1, existe lá o campeão da Fórmula 1 atual, que é o Lewis Hamilton, que já ganhou 7 campeonatos, enfim. E aí, outro dia, eu vi o chefe de equipe deles falando de que ele sempre foi um empresário e tal, mas que na Fórmula 1, como empresário, muitas vezes algumas coisas a gente não conseguia e não explicava direito, não sabia exatamente como explicar. E na Fórmula 1 as coisas são diferentes, porque existe o cronômetro e contra o cronômetro é uma verdade. O cronômetro diz se você fez ou não fez um bom trabalho. E você, eu vejo muito no seu trabalho, um cara que tem aquela sensibilidade do artista, mas que tem a dedicação e o empenho em estudar o equipamento, estudar a luz, estudar tudo. Como é que isso combina para fazer a excelência? Isso não combina somente. Uhum. Não há possibilidade de você fazer arte de alta qualidade sem completo domínio da tecnologia de fotografar. Porque aí a foto fica simpática, mas ela não é aquela foto que te dá um impacto. Né? O impacto começa pela qualidade e se completa na expressão, né? Se completa na beleza, na estética, na felicidade do momento. Né? Eu acho que não só complementam, não. Eu acho que, mais do que complementam, são fundamentais. São irmãos siameses, têm que estar juntos. Não adianta essa coisa, fotografia é só criar. Mentira!
tem que ser perfeito tecnicamente e depois criar, não é? Ou você acha que o campeão da Fórmula 1 não é um técnico perfeito, não entende tudo do carro que ele dirige? E, além disso, ele tem um talento, uma coragem, um arrojo, né? Mas se ele não entender tudo ali, cara, aquele arrojo dele dá uma batida sensacional, entendeu? Não funciona. Eu acho, não sei se você concorda comigo. Zé, eu tenho certeza. Zé, a gente podia ficar conversando horas aqui, mas infelizmente o nosso Até tempo. Porque, desde a revista Tileiteiro, né? Onde eu era o seu fotógrafo, há quantos anos? Há uns 15 anos? Capaz. 15 anos, 15 anos por aí. Entre 15 e 20, mais ou menos, Zé. E nós viajávamos juntos, né? Viajávamos juntos. Zé, deixa eu falar. Então, olha, eu queria agradecer imensamente. Eu quero falar do nosso patrocinador aqui, a nossa plataforma Agro Revenda, dos quais a revista Agro Revenda é apenas um dos formatos para você receber bom conteúdo. Tem a revista, tem o site, tem o nosso canal no YouTube, tem os programas Papo de Prateleira, enfim. Gente do céu, se você ainda não recebe a revista Agro Revenda, mas trabalha na área de distribuição de insumos agropecuários, está na hora de acessa aí, dá uma olhada aí nas nossas redes. Zé, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Foi um show essa prosa, viu? Eu é que te agradeço. Mas as mulheres são mais interessantes de longe do que de perto, né? Elas se parecem uma conquista, né? É isso aí, pessoal. Olha só, obrigado por você ter decidido começar esse domingo conosco aqui no Domingão do Carlão, aqui no canal do Boi. Muito obrigado pela sua audiência. E se vocês estiverem assistindo esse vídeo no nosso canal no YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Zé, forte abraço, valeu! Abração, amigo! Eu vejo todos vocês domingo que vem aqui no Domingão do Carlão. Valeu!